Fala, amigo do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meus amigos, eu trago um relato aqui para vocês eu quero também chamar a atenção de vocês profissionais da área elétrica, principalmente os cascudos, os já antigos que se acham os bambambam, que se acham eu vou até brincar com isso, que se acham os tal e coisas, coisa e tal, né, pessoal? Pessoal, nós sempre estamos aprendendo. Pessoal, não existe ninguém que sabe tudo. Pare com isso. Deixem de ser... Como é que eu posso falar, gente? Eu não vou falar para mim não falar uma bobagem. Mas vamos ter mais humildade, pessoal. Não é feio você falar que não sabe fazer um trabalho. Não é feio você falar que você não tem experiência para fazer aquele determinado trabalho. Tá, pessoal? Você pode não fazer aquele trabalho naquele determinado dia, né? Mas você pode tomar aquilo como exemplo e buscar o conhecimento para você não passar mais vergonha. Pessoal, eu já passei várias vergonhas na minha vida, pessoal. Várias. Pessoal, eu não sei de tudo, não. Eu não sei de tudo. Estou aprendendo ainda. Mas eu já passei várias vergonhas na minha vida. Mas eu fui honesto, fui sincero com a pessoa. Entendeu? O cara me chamar para trocar um relé um relé de uma... Trocar uma contatora. Perdão, pessoal. Melhor dizendo. Instalar uma contatora em um compressor grandão, né? E eu não sabia fazer, gente. Eu não sabia fazer. Mas eu peguei aquilo ali como experiência de vida. E o que foi que eu fiz? Busquei conhecimento. Naquele dia que eu passei aquela vergonha, eu vou aprender a instalar isso aí. Busquei conhecimento, fui lá fazer um curso. Tá, pessoal? Para não passar mais vergonha. Não é vergonha você falar que não sabe fazer as coisas, meus amigos. Vergonha é isso aqui. Vou ler para vocês aqui, ó. Seu Mauro, meu nome é Clodemir, nome dele, pessoal. Meu nome é Clodemir, moro aqui em Barueri, na Grande São Paulo. Minha casa, eu instalei 12 placas solares de 150 amperes cada placa. Instalei 12 placas solares. Porém, o disjuntor da caixa de distribuição das placas solares deu problema. Ele queimou. Eu chamei um eletricista aqui na minha casa para fazer a substituição desse disjuntor, porque eu entrei em contato com assistência técnica e eles não me deram retorno. Estava demorando muito. Eu chamei um eletricista por conta própria. Ele veio aqui, foi numa loja de material de construção, olha só. Foi numa loja de material de construção, comprou um disjuntor parecido. Segundo ele, falou para mim que era o mesmo disjuntor. Foi lá, fez a troca e... Infelizmente, a caixinha de disjuntores que alimenta as placas solares pegou fogo. O senhor sabe me dizer o porquê que aconteceu isso? Ponto. Grato pela resposta. Aguardo o retorno. Pronto. Pessoal, é simples. A minha resposta vale para ele, o amigo inscrito aí que me fez a pergunta, e também para vocês, eletricistas, cascudos aí da área, e principalmente vocês iniciantes, tá bom? Pegou fogo porque aquela caixinha de disjuntores de comando ali daquela caixa, das placas solares,
não é disjuntor comum, pessoal. Não é o disjuntor adequado para fazer, para colocar, para fazer a proteção de circuitos das placas solares. O disjuntor para placas solares, para instalar junto com placas solares na caixa de comando, é o disjuntor tipo CC, porque a placa solar ela produz corrente contínua. Ela não produz corrente alternada, meus amigos. Deduzam. Eu acho que uma pessoa com 10 anos, 15 anos de experiência, ele já deve ter mais ou menos uma noção dessas coisas. E se não tem, procurem ter. Você não vai encontrar esse tipo de disjuntor em loja de material de construção. Você só encontra em loja de material de construção disjuntores para a distribuição de circuitos residenciais. Você não encontra o disjuntor tipo CC, corrente contínua, em loja de material de construção. Você só encontra o disjuntor tipo CA, que é o disjuntor corrente alternada. Tá bom? Por essa razão, a caixa de distribuição do circuito do amigo aí pegou fogo, porque ele não suportou a corrente contínua que é gerada pela placa solar. Tá, pessoal? Atentem para isso. Aquele disjuntor que está lá dentro daquela caixa de comando da placa solar não é disjuntor comum. É um disjuntor específico para ser instalado para poder alimentar as placas solares. A proteção daqueles circuitos. Ou seja, receber aquela carga que as placas solares geram ali durante o dia. Tá bom? Repetindo, não é disjuntor comum. É um disjuntor específico para esse tipo de procedimento de placas solares. Tá bom, pessoal? Vou ler aqui para você um trecho aqui da norma. Por que o disjuntor comum não é adequado para você instalar em circuitos de placas solares? Por quê? Vou ler para vocês aqui. Os painéis solares produzem correntes tipo CC, corrente contínua, tá, pessoal? E um disjuntor residencial comum, ele é feito para correntes alternadas, tipo CA, ou seja, corrente alternada. Tá bom, pessoal? A tensão gerada pelos sistemas solares, especialmente em instalações maiores, pode ultrapassar os limites que um disjuntor residencial comum pode suportar, colocando em risco o sistema elétrico por completo. Por isso que o quadro de comando da placa solar de um amigo aí pegou fogo, porque ele não suportou derreter e entrou em curto. Tá bom? Deixa eu ler para vocês mais aqui Perdão, pessoal, é cansaço. O disjuntor tipo CA, que é a sigla corrente alternada, são projetados para proteger sistemas elétricos que operam com corrente alternada, tá, pessoal? Que é o tipo de eletricidade utilizada nas residências, tá, meus amigos? O disjuntor tipo CC, que é o disjuntor para correntes contínuas, são projetados para suportar as características de corrente contínua e as tensões mais elevadas que podem ser geradas pelos painéis solares, necessitando de uma classificação do tipo CC, corrente contínua. Tem a sigla CC, disjuntor tipo CC. Só que esse tipo de disjuntor
vocês só encontram em lojas de materiais específicas, tá? Que vendem placas solares e vendem produtos para esse tipo de procedimento. Ou lojas de materiais elétricos. Tá bom, pessoal? Esse tipo de disjuntor vocês não encontram em loja de materiais de construção de forma nenhuma. Eu vou ler para vocês aqui mais um trecho aqui para vocês poderem entender melhor, tá, pessoal? O porquê que não pode utilizar um disjuntor tipo CA em uma corrente CC, corrente contínua, tá, pessoal? Vamos lá. Por que não podemos usar um disjuntor do tipo CA em uma corrente CC, corrente contínua? Porque os painéis solares, pessoal, geram corrente contínua CC, tá? E o disjuntor com características CA, corrente alternada, não, preste atenção, isso é muito importante, não tem a supressão de arco, tá, pessoal? Não tem a supressão de arco necessária para uma fonte de corrente contínua, tá, pessoal? De alta tensão, tá, meus amigos? Que é o que a placa solar gera, tá, pessoal? E que pode, e com isso, o disjuntor comum, tipo CA, corrente alternada, e com isso, ele pode causar incêndios, foi o que aconteceu com a caixa de comando aí do inscrito aí que me fez a pergunta, tá? Podem causar incêndios. Disjuntores específicos para corrente contínua são necessários, pois a sua proteção e dimensionamento para as características de corrente contínua, sendo uma medida de segurança fundamental para evitar acidentes graves, danos ao sistema de placas solares e evitando assim, dessa forma, um incêndio causado por mau funcionamento de um disjuntor tipo CA, corrente alternada, que não é de forma alguma recomendado para colocar em instalações de placas solares. Ponto. Tá, meus amigos? Então, é isso. Se vocês não sabem fazer o trabalho, não façam. Não é vergonhoso você falar que não sabe. Vergonhoso é você passar uma vergonha dessa. Ir lá fazer um trabalho que você não tem um conhecimento e botar fogo, e botar fogo no sistema, como aconteceu com um amigo aí, né? E causar um prejuízo para ele e você ficar envergonhado na sua região. Porque com certeza esse cliente ele não vai indicar você mais para ninguém. E a melhor indicação é o boca a boca. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, não esqueçam. Vamos ajudar no estúdio aí, meus amigos. Tá? Vou deixar no primeiro comentário aí, mais uma vez, o Pix aí para ajuda aí do estúdio, que é o CNPJ aqui da empresa. Tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos.